Por anos, os fãs de God of War acreditaram que conheciam os personagens mais importantes da franquia: Kratos, Atreus, Odin, Thor. Mas existe uma personagem que silenciosamente esteve por trás de praticamente todos os acontecimentos da saga nórdica. Uma personagem que morreu antes mesmo dos eventos do primeiro jogo começarem e que ainda assim foi responsável por colocar toda a história em movimento. Estamos falando de Faye. E agora, pela primeira vez, ela está prestes a assumir o protagonismo absoluto de um jogo da franquia. Mas existe um detalhe que está dividindo completamente a comunidade, porque para Faye brilhar, alguém precisou sair de cena. Kratos, sim, o personagem que transformou God of War em uma das franquias mais icônicas da história dos videogames, aparentemente não será o protagonista desta nova aventura. E isso levanta uma pergunta que muitos fãs estão fazendo desde o anúncio: God of War consegue sobreviver sem Kratos? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender por que Faye pode ser muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Durante anos, tudo o que sabíamos sobre ela vinha através das memórias de Kratos. Nós a conhecíamos apenas sob a perspectiva dele. Era a esposa amada, a mãe de Atreus, a mulher sábia que sempre parecia saber mais do que todos os outros. Mas existe um problema quando você conhece alguém apenas pelas lembranças de outra pessoa. Você nunca conhece a verdade completa. Agora isso está mudando. Pela primeira vez veremos Faye sem filtros, sem a visão romantizada de Kratos, sem as histórias contadas por terceiros, sem os fragmentos espalhados pelo caminho. Vamos finalmente descobrir quem era Laufey antes de se tornar uma lenda. E quanto mais informações surgem, mais parece que existe muito mais por trás dessa personagem do que imaginávamos. Afinal, estamos falando da mulher que enfrentou deuses, da gigante que escondeu segredos capazes de desafiar profecias, da guerreira que conseguiu influenciar o destino de Kratos, algo que praticamente ninguém havia conseguido fazer. Mas existe algo ainda mais curioso. Ao invés de simplesmente copiar a fórmula tradicional da franquia, os desenvolvedores parecem ter decidido seguir uma direção completamente diferente. E isso pode ser tanto a maior qualidade quanto o maior risco deste projeto. Enquanto Kratos sempre foi sinônimo de brutalidade, peso e destruição, Faye representa quase o oposto. Seu combate é rápido, fluido, acrobático. Ela gira, salta, se movimenta constantemente e transforma cada batalha em algo muito mais dinâmico. É uma mudança enorme para uma franquia que passou décadas sendo associada à força esmagadora do fantasma de Esparta. Mas a mudança não para por aí. Na verdade, o que pode gerar ainda mais discussão entre os fãs é o cenário escolhido para esta nova aventura. Porque não estamos retornando aos locais que já conhecemos. Não estamos revisitando Midgard, nem Asgard, nem qualquer região que se tornou familiar para os jogadores. Desta vez, somos levados para um mundo totalmente novo conhecido como The Everyone. E aqui surge outra questão importante. Se este jogo está expandindo tanto os limites da franquia, será que estamos diante do início de uma nova fase para God of War? Ou será que a Santa Mônica está testando como seria um futuro sem Kratos? Pode parecer exagero, mas basta olhar para a história dos videogames para perceber que muitas franquias começaram exatamente assim. Primeiro surge um spin-off, depois um novo protagonista, depois uma nova geração. E quando os fãs percebem, tudo mudou. Claro, ainda é cedo para tirar conclusões, mas é impossível ignorar o elefante na sala. Kratos está ficando mais velho. Sua jornada principal parece ter chegado a uma conclusão bastante satisfatória em Ragnarok. E agora, vemos um jogo inteiro focado em outra personagem. Coincidência? Talvez, mas os debates já começaram. Enquanto alguns jogadores estão animados para finalmente conhecer melhor Faye, outros acreditam que God of War sem Kratos simplesmente não é God of War. E, sinceramente, ambos os lados possuem argumentos válidos, porque ninguém pode negar o peso que Kratos possui para a marca. Ao mesmo tempo, ninguém pode negar que a franquia sempre evoluiu quando teve coragem de mudar. Foi exatamente isso que aconteceu em 2018. Na época, muita gente acreditava que a mudança para a mitologia nórdica seria um desastre, que Kratos acompanhando um filho não funcionaria, que o combate mais estratégico destruiria a essência da série. E hoje, aquele jogo é considerado uma obra-prima. Será que estamos diante de uma situação semelhante? Talvez. Mas existe outro elemento que pode ser decisivo para o sucesso desta nova aventura: os personagens que acompanharão Faye. E eles são tão estranhos quanto interessantes. O primeiro é Frank, uma criatura descrita como um cubo cósmico. Sim, um cubo. E por mais estranho que isso pareça, ele surge como um dos protetores daquele universo.
alguém disposto a sacrificar tudo para proteger as formas de vida que habitam aquele mundo. Já Rue é uma presença completamente diferente. Ligada diretamente à espada de Fei, ela atua como uma espécie de consciência crítica, sempre alertando para perigos e riscos. Mas, quando a batalha começa, ela revela um lado extremamente agressivo, quase selvagem. O contraste entre os três personagens parece ser um dos pilares da narrativa. E talvez seja justamente aí que esteja a maior aposta deste jogo. Porque a ausência de Kratos cria um enorme vazio narrativo. E preencher esse vazio não será uma tarefa simples. Os desenvolvedores sabem disso. Os fãs sabem disso. Todo mundo sabe disso. Por isso, a química entre Fei, Frank e Rue precisará funcionar em um nível altíssimo. Caso contrário, as comparações com Kratos serão inevitáveis. Mas existe algo que está chamando a atenção nas falas do elenco. Todos parecem extremamente confiantes. Não apenas no jogo, mas na história, nos personagens, no mundo criado, na experiência que os jogadores irão viver. E quando vemos esse nível de entusiasmo vindo das pessoas diretamente envolvidas no projeto, fica difícil não ficar curioso. Será que eles realmente encontraram uma forma de expandir o universo de God of War sem depender do personagem que carregou a franquia por quase 2 décadas? Ou estamos diante da decisão mais arriscada da história da série? Essa é a pergunta que milhões de fãs provavelmente estarão tentando responder quando colocarem as mãos no jogo. Uma coisa, porém, parece certa. Independentemente do resultado, God of War, Laufey, já conseguiu algo importante. Ele colocou toda a comunidade para discutir o futuro da franquia. E quando um jogo consegue gerar esse tipo de debate antes mesmo do lançamento, normalmente significa que algo grande está acontecendo. Agora a questão é simples. Fei conseguirá sair da sombra de Kratos? Ou a ausência do fantasma de Esparta será um peso impossível de carregar? A resposta pode definir não apenas o sucesso deste jogo, mas o futuro inteiro de God of War. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que God of War consegue seguir em frente sem Kratos como protagonista? Fei tem potencial para se tornar o novo grande rosto da franquia? Ou ninguém jamais conseguirá ocupar o lugar do fantasma de Esparta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque essa discussão promete dividir a comunidade por muito tempo. E se você gosta de conteúdos sobre filmes, séries, games, teorias, curiosidades, mistérios da cultura pop e tudo aquilo que faz parte do universo nerd e geek, já aproveite para deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos cada vez melhores para vocês. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Temos muito conteúdo chegando sobre God of War, PlayStation, grandes franquias dos games e os assuntos mais comentados do mundo nerd. Obrigado por assistir até aqui. Esse é o canal Teorema Nerd. E lembre-se, por trás de toda grande história, existe sempre um detalhe que quase ninguém percebe. E é exatamente esse detalhe que nós buscamos aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, nerds!